Sua edição vai ter que ser boa. Eu sou boa nisso. Então vamos lá para a parte 2 do nosso vídeo, Defendendo Meu Amor. Bora! A pergunta agora é o seguinte, essa é boa. As perguntas estão aqui, tá, gente? Por isso que eu olho no celular. Por que cientista escreve de um jeito tão difícil de entender? É soberba e vaidade? Eu achei isso muito boa. Eu falei, caraca, as pessoas estão pegando pesado com o cientista. Bom, mas bora. Não é. A gente precisa pensar que um artigo científico ele é feito para ciência. Então você precisa pôr os dados lá de uma maneira técnica, não é uma maneira do que você acha, mas você tem normas para serem seguidas, né? Então você tem que pensar quem que vai ler aquilo. Aquilo é feito também para quem faz ciência. Então se você coloca coisas banais ali, não vai ter fundamento técnico para esses artigos. Então a gente escreve seguindo uma certa metodologia, é para o público que vai ler. Se vocês acham que ler artigo é difícil, tenta patente para ver. Aí que o bicho pega. Aí o bicho pega. A gente da ciência não consegue ler patente direito porque é muito difícil. Agora, imagina o público geral que não é treinado para isso. Porque tudo você precisa ser treinado. Então, assim, artigo tem o seu público, por isso que ele é feito dessa maneira. Nele a gente não coloca opiniões, a gente não coloca coisas nossas. A gente tem que sempre embasar o que a gente vai falar em outros indícios, em assim, outros argumentos, fundamentos. Sim. Vocês acham a melhor maneira? Acho que fundamentos. Até porque existe a linguagem científica, a gente não pode simplesmente deixá-la de lado e falar, vou falar no senso comum. Não é para isso que é feita uma pesquisa, entende? Então eles precisam falar de uma linguagem que é deles mesmo. E a gente precisa tentar entender, então a gente tem que saber o mínimo de ciência, né? De conteúdo, acredito eu. E nesse aspecto eu acho bem importante os comunicadores da ciência. São as pessoas que entendem esses artigos e trazem para a população. Que é o que eu estou fazendo. Que é o que estamos tentando fazer. Exato, tentando, porque fazer 100%? Não, ainda estou conhecendo um pouco mais. É uma linguagem que eu ainda estou me acostumando. Não é tão fácil assim. Né? Tem muita coisa que eu leio que eu falo, será que é isso mesmo? Eu vou pesquisar, tem coisa que eu fico perguntando para ele, até eu tentar entender e trazer isso numa linguagem mais simples. Não é tão simples quanto parece. Porque a gente tem que ver que um artigo, ele tá lá para dar informações, para se mostrar resultado de pesquisa e de uma forma impessoal. Então, ele tem a sua metodologia, como que ele tem que ser redigido. E você tem uma maneira de lê-lo também. Então, ele não é feito mesmo para pessoas que não são treinadas, porque você precisa, assim, seguir isso. E você acha que isso acaba, de uma certa maneira, quer ver? Vai entrar na próxima, ó. Tinha uma frase que era assim, e eu quero saber a opinião dele. Cientista não quer que a informação chegue até as pessoas. Você acha que essa frase ela é verdadeira? Não, a gente faz ciência para mudar o mundo, para ter impacto. Então, a gente quer que chegue. Só que não... O nosso intuito não é escrever um paper para que o paper é um assim, artigo. A gente não quer escrever ele para que uma pessoa comum leia para ter informações gerais. A gente escreve ele para alimentar a pesquisa, para que se chegue em um produto final e esse produto possa ser usado pela sociedade. Então, não é o nosso intuito escrever um assim, artigo falando, exemplo, sobre pré-biótico, para uma pessoa que quer ter uma assim, alimentação melhor, sem nenhum estudo de como ler um artigo, pegue aquilo e fala, então vou fazer isso. Não, a gente quer assim, fazer essa pesquisa, a gente fornece esses dados para que uma assim, empresa ou uma pessoa treinada consiga pegar esses dados e fazer um produto. E assim, aplicar isso para sociedade. O que eu tô pensando é assim, né? Da nossa área, que ele tá falando do prebiótico, o probiótico que é um produto, mas o nosso é um serviço. Então o cientista vai lá, testa uma técnica e a gente interpreta se essa técnica vai ser boa para um grupo específico de pessoas. Não adianta falar assim, tipo, o ozônio faz bem. Faz bem para quem? Quando? Como? Por quê? Em quais condições? Qual é o desfecho? Não é o ozônio faz bem. E aí sai todo mundo usando ozônio à torta e direito. Porque o ozônio faz bem pro dentista que precisa fazer a asepsia da boca numa cirurgia. Sim. Não é para ficar enfiando ozônio no... Socorro, Deus!
Esse é um grande problema, que é quando a gente faz pesquisa, a gente tem que fazer os nossos experimentos, fazer os nossos testes, e a gente tem certas condições que a gente testa. Então a gente só pode falar que aquele resultado deu certo nessas condições. Se você trabalha numa faixa de 20 a 30, você só pode falar que aquilo dá certo de 20 a 30. Você não pode falar que dá 40, 50, 60 sem testar. Esse é um grande problema, porque a pessoa pega um fato que deu certo ali e quer expandir para tudo. Esse é um grande problema. Você tem que saber a área. A interpretação é um grande problema, né? Sim. Tá. Concordo. Comentem aí o que vocês acham. E sobre o ozônio, gente, tem no meu Instagram tem uns destaques já sobre isso. Tem o Léo... aquele que eu sigo, Léo Costa, que é muito legal, ele já fala bastante coisa. O Rogério Liporassi já fala bastante coisa. Então, para fisioterapia, falta evidência. A gente não tem evidência de ozônio na fisioterapia. Mas aí vocês pesquisem mais a fundo, que não é esse o intuito. É que o William sabe muito do ozônio, de microbiota, então por isso que eu falei de ozônio naquele lugar. Porque o William estudou bastante por causa da microbiota mesmo. Então é por isso só que eu coloquei esse exemplo, tá? Não é o intuito a gente falar dele aqui. Próxima pergunta. Por quê? Por que, Cristo, é caro a gente comprar um artigo? Bom. A gente, pessoas comuns, eu e você. Pessoas comuns. Bom, esse é um grande problema, porque muitas pessoas acham que a gente ganha dinheiro com os nossos artigos. Exato. Então fala, então o povo da ciência cobra caro para que as pessoas comuns, digamos assim, que não estão nesse meio, não tenham acesso, porque o valor é alto. Na verdade, a gente mesmo não ganha nada, a gente paga. Eu já entendi agora. Era a próxima Esse pergunta. é um ponto bom. A gente paga para que os nossos artigos sejam publicados. Tem algumas revistas que você consegue ler sem ter que pagar nada. Essas assim, revistas, para que elas façam isso, elas vão ter que cobrar de uma pessoa. E é da gente, que quer publicar. Então, quando a gente faz um artigo e quer pôr ela numa assim, revista, ou o próprio pesquisador paga, ou assim, instituição paga, ou tem, precisa ter uma verba para pagar. E mesmo pagando, tem algumas revistas que cobram também de quem vai ler. O valor é menor, mas eles cobram. Não é tão menor, porque eu acho que é menor do que comparado a você, claro, que está publicando. Sim. Mas é bem caro, porque eu acho que um artigo não vai sair menos do que $20. Não. É que tem uns que são mais caros. Então, se ele está cobrando $20, ele deve estar cobrando uns 2.000 para ser publicado. Se ele está cobrando $30, 40, $50, ele deve estar cobrando uns 600, 700 para ser. Bom, esses números aí são números muito soltos, assim, mas mas é o que, você vai no Google, você pode ver isso, caso você não tenha acesso às próprias plataformas. Você consegue fazer essa pesquisa e ver que a gente paga. É muito difícil achar alguma revista em que você não pague nada. É só se for uma revista predatória. Na verdade, elas cobram. Também pagam? Sim, porque elas querem pessoas... E daí devem cobrar. A predatória, ela é assim, para que um artigo seja aceito, você manda ele para a revista, ele manda isso para outras pessoas que fazem pesquisa, para ver o nível desse assim, artigo. Se é bom ou não é, o que precisa mudar, que isso é chamado de revisão pelos pares. São pessoas da mesma área, né? Que vão ver a qualidade. Essas predatórias, ele tem esse crivo, esse filtro muito menor. Então, muitos artigos que não têm qualidade são aceitos. Por isso tem um monte de artigo de ozônio publicado. Sim. Só que elas cobram. Só que, como eu tinha falado já no último vídeo, você precisa de número na nossa carreira. Então você quer publicar. Se o trabalho está bom ou ruim, você vai querer, porque você precisa de números. Isso faz você cair nessas revistas que têm uma qualidade menor, porque você quer números. Então, essa é uma grande falha da métrica, de novo, porque força você a fazer isso. Certo. Eu, graças a Deus, nunca fiz isso. Todas as revistas e trabalhos você é um orgulho! foram com
qualidade, mas a gente sabe que tem, muito assim. Certo. Próxima pergunta. Os cientistas, eles só se preocupam com a divulgação do achado científico e azar? E azar, né? Azar eu que inventei, mas tipo, vocês só se preocupam com a divulgação do achado e pronto, acabou. Os pobres mortais que se virem para interpretar e fazer o que quiser com esse dado. Não. A gente faz pesquisa, a gente quer deixar os dados mais claros possíveis, mas dentro dessa linguagem. Exato. Porque é importante também para a gente que o nosso trabalho seja assim citado. Você tem que fazer um trabalho seguindo todas as normas, ele tem que ser um trabalho que dê para outro grupo reproduzi-lo para ver se é aquilo mesmo, porque a gente quer mesmo fazer ciência para poder melhorar a sociedade. Eu tenho a força! Porque a gente quer ter relevância, querendo ou não, também. A gente quer que o nosso trabalho tenha valor. Sim. Então a gente quer fazer uma pesquisa que seja acessível para outros grupos e que gere algo no futuro, entendeu? Não é só para ser mais um trabalho publicado. E por que vocês publicam tudo em inglês e não em português? Bom, isso daí é uma coisa até meio de lógica. Quantas pessoas no mundo leem inglês, português? Talvez futuro vai ser chinês, porque a China tem um número assim enorme de assim pesquisa, de publicação. Então, inglês é a linguagem universal. Hoje é a linguagem universal. Sim. Se você pensa em ter mais relevância, você tem que fazer inglês, porque outros grupos vão poder ler. Sim. De fora do país. Se você faz português, é só quem está no Brasil, ou quem sabe E se português. A gente for pegar o objetivo primário, que é melhorar a vida das pessoas comuns, precisa falar uma linguagem que todo mundo entenda. O que é que todo mundo entende hoje, de uma maneira geral? Inglês. Então, é por isso, gente. E para você estar na pesquisa, você tem que saber falar inglês, porque senão você vai ficar só preso no que é feito no país. Exatamente. Você tem que pensar no mundo. É isso. Tá. Um artigo científico bate o martelo sobre determinado assunto? Não. Agora, próximo. E você já vai emendando a resposta. É ético o cientista concluir o que ele pesquisou com muita ênfase? Bom, isso aí depende muito, mas muito do trabalho. E é muito difícil você poder falar, é isso daqui e fechou. Pronto, acabou. Porque os assuntos são bem amplos, né? Você tem variáveis enormes. Por exemplo, mexendo na parte de fisioterapeuta. Olha o tanto de tipo de corpos que a gente tem no mundo. A gente tem 7 bilhões agora de pessoas no mundo. Olha quanta diferença que tem. Então, se a gente for pensar na parte da fisioterapia... Fisioterapeuta, que você ia falar? A fisioterapeuta, isso. A gente tem que ver que tem corpos que são bem diferentes. Você tem idade, você tem condições das pessoas. Então, eu acho que a pesquisa, ela traz muito fundamentos. E com isso você constrói algum conhecimento, entendeu? Então eu acho que a gente só vai dando informações para que a gente consiga construir uma coisa mais sólida no futuro. É muito difícil você ter alguma pesquisa que feche algo. Tipo assim, ele estava lá estudando um novo prebiótico, que não é tão novo assim, mas ele vem do bagaço de cana-de-açúcar e chama Shoss. E já tem inúmeros outros, tem Foster, ele vai saber falar todos, mas aí vocês perguntam pra ele. Tem vários outros. Ele não pode bater o martelo e falar, gente, o Shoss é melhor porque ele produz menos gás e por produzir menos gás vai ser muito melhor do que... Ele não pode bater o martelo falando esse é o melhor do mundo e pronto, acabou. Ele tem que falar esse produz menos gás, a fermentação acontece de uma maneira diferente, então, diante deste fato, isso aqui indica que pode ser melhor. Ele não pode falar isso é melhor e acabou. Não faz sentido, não faz sentido. É só se você tiver em algo, tipo assim, que tenha já muita informação e tá faltando aquela pecinha. Só a cereja do bolo, que é, sei lá, 1% dos artigos. Você tá sendo otimista, viu? Tô sendo que é muito difícil, porque a ciência muda pelo tempo, entendeu? É isso que eu ia falar também. Tem o histórico natural nosso de evolução, né? Porque provavelmente a microbiota dos meus avós eram totalmente diferentes da minha microbiota. Então, não sei. Se a gente quiser seguir nesse papo de microbiota, a gente pode falar do ovo. Quantas vezes o ovo foi bom, foi ruim, foi bom, foi ruim, foi bom.
e não bate martelo, porque isso muda muito. E tipo, não é que o ovo muda muito, é que o jeito que você olha a pesquisa muda. Você pode falar, é bom para isso, mas é ruim para aquilo. Então, é tudo muita informação, e aí você olha ela do jeito que você quer. Então, da visão que você prefere, da ótica que você prefere. Então é muito difícil você bater o martelo, a não ser em ciências básicas, que você está construindo ferramentas, ciências informação. Básicas é o que você falou que tem ganha prêmio Nobel, geralmente. É quase sempre isso. Inclusive, onde eu tô agora já foram dados, foram concebidos 13 prêmios Nobel. E não quer dizer que eles são mais relevantes, não é isso. Só quer dizer que eles fizeram coisas mais básicas, definiram coisas mais básicas, né? Que foi o que você me explicou. Porque são coisas fundamentais que a gente pode dizer que com base nisso você assim constrói outros conhecimentos. A última pergunta. Aí eu acho que isso vai ser muito legal, que é uma discussão que a gente só vai introduzir e aí a gente tem que pensar muito, porque é realmente amplo, né? Você acha que na graduação deveria ter mais explicações sobre o que é uma meta-análise, um estudo de corte, blá blá blá, do que ficar fazendo a gente fazer pesquisa científica sem ter a menor noção do que é aquilo? Bom, a graduação da parte de fisioterapia provavelmente é muito diferente da minha. Eu me formei em engenharia bioquímica e a gente mal lia papers, porque era muito focado na parte de engenharia e parte de bioprocesso. Onde eu me formei também não era normal ler artigo, não. Era minoria, tipo, quem quisesse fazer pesquisa científica, que foi o que eu fiz, que você fazia fora, iniciação científica, quem quisesse fazer ia por esse caminho, quem não quisesse, beleza, o que o professor tá falando é aquilo que vai cair na prova. Então, eu acho que se você quer seguir em uma carreira em que você vai basear as suas informações em papers, artigos, você tem que sem saber como que ler esses artigos. Então tinha que ter alguma matéria. Mas para certas profissões você não precisa, porque você nunca vai ter contato, mas eu acho que tinha que ser pelo menos opcional. O que eu acho que tinha muito errado, assim, pelo menos eu vou falar da minha formação e o que eu lembro, né? Tinha as aulas de revisão sistemática, algo assim, eu não lembro direito o que era, o nome da matéria. Mas o que a gente fazia? A gente aprendia a formatar as referências no formato BNT. Que tem software que faz isso. Exato! E na época, tipo, legal, mas não explicava a fundo o que era cada estudo, qual tinha mais relevância, que um estudo, por exemplo, um estudo de caso, ele é pouco relevante, porque tá pegando uma pessoa e falando qual foi a experiência daquela pessoa, só que tem várias coisas que vão influenciar naquilo, do que uma meta-análise. Uma meta-análise é muito melhor, onde você controla os grupos, enfim. Então, eu acho que o que faltou pra mim, assim, que eu vejo, é essa explicação mais aprofundada. E eu fui ter na iniciação científica. Só que eu não sei se eu não tivesse tido, qual seria a minha experiência, porque como eu tive, pra mim é mais fácil pensar que eu tive isso e eu entendia naquela época o que era. E hoje também, né? Mas eu não sei se quem não teve não conhece nada. Muito provavelmente, se você não tivesse, você ia estar xingando eu também por ser da ciência e não saber ler um artigo. Então, mas aí mesmo sabendo, eu dei uma xingada uma época. Por quê? Porque eu vou falar por que eu xingava. Ficava mais brava. Vamos lá. Não, eu xingava porque eu falava, por que escreve de uma maneira tão difícil? E hoje eu já entendo que é necessário escrever de uma maneira tão difícil. Eu não acho que você tá errado. Eu acho que eu que era muito inocente de achar que podia ser diferente. Então, eu acho que eles não escrevem de uma maneira difícil. Eles escrevem numa maneira de pesquisa e você não foi treinada para ler aquilo. É isso. Então, é difícil para você porque você não foi treinado para isso. É isso. E depois que eu comecei a ler, eu comecei a entender, falar, não, é disso que tá falando, é isso que tá falando, isso aqui quer dizer aquilo. Então você vai entendendo de uma maneira mais fácil. E você vai ver que tem tipos de artigos. Por exemplo, você tem os artigos que fazem a pesquisa e trazem os dados, e você tem artigo de revisão, que eles vão pegar dados dos outros artigos que fizeram dados, junta tudo e compila. Isso. É muito mais fácil você ler um artigo de revisão. Ele está numa linguagem mais fácil para as pessoas menos treinadas, digamos assim. Porque ele quer juntar tudo e quer trazer uma tendência, uma explicação melhor, porque ele juntou
ele juntou dados de vários artigos. Então, esses artigos são mais fáceis de ler, porque o intuito dele é esse. É isso. Compilar informações de vários artigos para poder trazer em um que é mais simples do que você ter que ler vários. Então, você vai xingar mais os que são mais técnicos, que são mais tipo, eu fiz essa análise, o resultado foi esse, com base nisso pode ser isso, isso e isso. Com base nisso, a gente nunca pode dar... Bater o martelo, que a gente já bateu aqui, né? E nem pode falar, eu acho que é isso ou eu acho que é aquilo. Não, é tudo com base. E vai ter artigos que vão juntar vários desses artigos que dão informação para juntar, compilar e ser um artigo de revisão. Certo. Esses artigos vão ser mais fáceis de serem lidos. Certo. Então, tem isso também. Dica, muito bom. E é isso, né, meu amor? É isso, gente. Acho que é isso. Se você tiver mais alguma pergunta, faça. Aí, se vocês gostarem desse formato de vídeo, a gente faz mais, né? O William é uma pessoa que tem muito conhecimento em várias coisas. Não é perfeito em tudo, claro que não, mas estamos aí, né, no caminho. Então, se vocês quiserem mais dicas, sei lá, coloca aí que a gente com certeza grava de novo. E muito obrigada! Um beijo! Tchau, tchau. Ah, meu amor, minha vida, minha